Boa tarde, bem-vindos às jornadas científicas e a turma do 4º ano do curso de licenciatura em Direito, vai apresentar-vos um julgamento simulado sobre as dívidas ocultas e será apresentado de forma didática o conhecimento adquirido ao longo do tempo e pedimos para que todos apreciem. É um conhecimento que é muito importante para os estudantes e pedimos a vossa atenção e muito obrigado. Boa tarde, eu sou oficial de justiça. Boa tarde, sou oficial de justiça, chamo-me Elia Vasculador. Estamos aqui hoje com o julgamento das dívidas ocultas, com o processo número 152/52 de 2019. E passo a ler algumas condutas durante a audiência. As pessoas que assistem à audiência devem comportar-se de modo a não prejudicar a ordem e a regularidade dos trabalhos, a independência do critério e a liberdade de ação dos participantes processuais e a respeitar a dignidade do lugar. E cabe também, em especial, às pessoas referidas no número 1, acatar as determinações relativas à disciplina, à audiência, comportar-se com postura, mantendo-se em silêncio, de cabeça descoberta e sentado. Não transportar ou usar objetos perturbadores ou perigosos, nomeadamente armas, salvo quando a estas tratando-se de entidades encarregadas de segurança autonomada. Manter desligados os telemóveis, computadores, portáteis e outros aparelhos de comunicação e transmissão de som e imagem, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Penal. Está aberta a audiência, podem sentar. Pode entrar, Beatriz. Mantenha-se em silêncio. Mais uma vez, vamos dar início à audiência de julgamento do processo número 254/85/P/2019
os cidadãos Ângela Botleão, Gregório Leão, José, Urel, Teófilo, Nhambumeli, Ngami de Buza e Kessalgi Porchante. Estão aqui todos presentes? Sim. Certo. Do meu lado direito temos os dignos representantes do Ministério Público e assistente, onde podemos encontrar a doutora Ana Sheila Maringula e a doutora Helena Panhani, e como assistente em representação à ordem de advogados, para que possa deduzir a acusação particular, temos o doutor Flávio Menezes. Deste lado, temos os ilustres advogados, onde estão representados pelo doutor Abdul Ghani, doutor Alexandre Chivali, a doutora Alice Mabota e o doutor, Damião Fumar. Certo, vamos dar início à audiência e passo agora a palavra para o Ministério Público para que proceda com a leitura da acusação. Boa tarde ao meritíssimo juiz, excelentíssimos senhores da defesa, dignos representantes do tribunal e todos cá presentes. Chamo-me Ana Sheila Maringula, magistrada do Ministério Público, e no uso das competências que nos são conferidas pelos artigos 52 do Código de Processo Penal e o artigo 235 da CRM, daremos início à leitura da acusação conjunta que decorre em processo comum com os números de processo 852/52/B/19. Reafirmando que o Ministério Público demonstrou só ao longo da instrução indícios fortes e consistentes que imputam a cada arguido a responsabilidade pelos atos que compõem o esquema lesivo ao Estado moçambicano. Nestes termos, o Ministério Público acusa o arguido Armando Ngami de Buza pela autoria moral e material dos seguintes crimes: associação para delinquir, nos termos do artigo 263, número 1 do Código Penal então vigente, alterado pela Lei nº 10/87, de 19 de setembro, atualmente punido pelo artigo 458 do Código Penal. Chantagem, nos termos do artigo 452, número 2 do Código Penal anterior e o artigo 301 do Código Penal atual. Corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido pelo artigo 7, número 1 e número 3 da Lei 6/2004 e artigo 502, número 1 e 2 do atual Código Penal. Peculato, nos termos dos artigos 313, 437, 421, número 5, artigo 32 e artigo 55, número 3 do Código Penal anterior e artigo 514, a linha D, e artigo 35 do Código Penal atual. Falsificação de documentos, nos termos do artigo 219, número 1 e 218 do Código Penal anterior e artigo 538 e 537, número 1, a linha A do atual Código Penal. Uso de documento falso, nos termos do artigo 222 do Código Penal anterior e artigo 542 do Código atual. Branqueamento de capitais, nos termos da Lei nº 7/2002, de 5 de fevereiro, conjugada com a Lei nº 14/2013, de 12 de agosto, nomeadamente os artigos 4, número 1, a linha A
e artigo 7, número 1, alíneas A, I, K, T e artigo 75, número 1, alínea A. O Ministério Público acusa nos mesmos termos o arguido Teófilo Francisco Pedro Melcomel pela autoria moral e material dos seguintes crimes: associação para delinquir, previsto e punido pelo artigo 263, número 1 do Código Penal anterior, Lei número 10/87, de 19 de setembro, e artigo 458, número 1 do Código Penal atual. Chantagem, nos termos do artigo 452, número 2 do antigo Código Penal e artigo 301 do atual Código Penal. Corrupção passiva para ato ilícito, nos termos do artigo 7, número 1 e artigo 2, número 3 da Lei número 6/2004, de 17 de junho, e artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal atual. O Ministério Público acusa ainda, nos mesmos termos, o arguido Gregório Leão José pela autoria moral e material dos seguintes crimes: associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal, então vigente, com a redação da Lei número 10/87, de 19 de setembro, e pelo artigo 458 do Código Penal. Corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido pelo número 1 do artigo 7 e número 3 do artigo 2 da Lei número 6/2004, de 17 de junho. Aplicável à data dos fatos e atualmente pelo artigo 502, número 1 e 2 do Código Penal. Peculato, previsto e punido pelo número 1 do artigo 7 e número 3 do artigo 2 da Lei número 6/2004 e artigo 502, números 1 e 2 do Código Penal vigente. Falsificação de documentos, nos termos dos artigos 219, número 1 e artigo 218 do antigo Código Penal, alterado pela Lei número 10/87 e atualmente pelos artigos 538 e 537, número 1, alínea A, do Código Penal em vigor. Abuso de cargo ou função, previsto e punido pelo artigo 16 da Lei número 9/87, de 19 de setembro, e artigo 507 do Código Penal vigente. Branqueamento de capitais, previsto e punido pelas disposições conjugadas do artigo 4, número 1, alínea A da Lei número 7/2002, de 5 de fevereiro, e artigos 4, número 1, alínea A, e artigo 7, número 1, alíneas A, I, K e T, e artigo 75, número 1, alínea A, da Lei número 14/2013, de 12 de agosto. O Ministério Público acusa ainda a arguida Ângela Diniz Buque Leão pela autoria moral e material dos seguintes crimes: associação para delinquir, nos termos do artigo 263, número 1 do Código Penal de 1886, alterado pela Lei número 10/87, de 19 de setembro, atualmente pelo artigo 480, número 1 do Código Penal, aprovado pela Lei número 24/2019, de 24 de dezembro. Falsificação de documentos, 2 crimes, previsto e punido à data dos fatos pelos artigos 219, número 1 e 218 do Código Penal de 1886, da redação da Lei número 10/87, de 19 de setembro, atualmente pelos artigos 538 e
537, número 1, a linha A, do Código Penal vigente. Peculato, previsto e punido a data dos fatos pelo artigo 7, número 1 e artigo 2, número 3 da Lei 6/2004, de 17 de junho, a Lei de Combate à Corrupção, atualmente pelo artigo 502, número 1 e 2 do Código Penal de 2019. Branqueamento de capitais, previsto e punido a data dos fatos pelo artigo 4, número 1, a linha A da Lei número 7/2002, de 5 de fevereiro. E por último, o Ministério Público acusa o arguido Kessaljikur Chang pela autoria material do crime de branqueamento de capitais previsto e punido à data dos fatos pelo artigo 4, número 1, a linha A da Lei número 7/2002, de 5 de fevereiro. Pelos fatos articulados e pelas disposições legais invocadas, o Ministério Público requer que cada um dos arguidos seja submetido aos julgamentos pelos crimes que lhe são imputados e que se faça justiça pelo povo moçambicano. Muito obrigada. Obrigado. Dando seguimento à audiência, vamos interrogar agora a arguida Ângela Diniz Leão. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar se há alguma questão prévia. Muito obrigada, meritíssimo juiz. De acordo com o nosso artigo 383 do Processo Penal, irei apresentar a minha questão prévia. A minha constituinte, Ângela Leão, sofre de uma doença em que ela está a ter dificuldades de ir ao hospital. A cadeia não facilita, não dá essa facilidade, ou seja, essa faculdade à minha constituinte. Então, gostava que o juiz revesse essa situação. E também dizer à minha constituinte que, depois das questões que lhe forem colocadas, ela pode sim ou não responder, de acordo com o artigo 390 do nosso Código de Processo Penal. Obrigada. Obrigado, ilustre. Bem, passo agora a palavra para o Ministério Público para que possa dar o seu parecer acerca dos pontos apresentados para a defesa. Obrigada, meritíssimo. Bem, cumpre-nos definir que não foram apresentados quaisquer elementos médicos idôneos que possam atestar a incapacidade da arguida Ângela Diniz Leão de fazer parte deste trabalho de juízo. Nestes termos, requer-se que seja indeferido o pedido. Obrigada. Doutor, o ilustre advogado chegou a juntar as provas no processo? Não percebi. Não, meritíssimo juiz. Certo. Mais adiante, quando juntar as provas, falaremos melhor sobre isso. Dando continuidade na audiência, agora vamos interrogar a arguida Ângela Diniz Leão. Certo. Antes de falar, queria dar a palavra para a assistente.
Excelentíssimo Senhor da Defesa, boa tarde. Dignos representantes do Tribunal, boa tarde. Chamo-me Flávio Menezes, em representação à Ordem dos Advogados em Moçambique. Em nome da Ordem dos Advogados de Moçambique, sendo um crime em que o lesado é o Estado moçambicano nos termos do artigo 76 do Código de Processo Penal, a Ordem decidiu se constituir em assistente para deduzir também a acusação dos crimes já arrolados pelo Ministério Público. Obrigada. Certo. Arguida Ângela Diniz Bucleão. Eu vou fazer algumas questões e a senhora vai confirmar a veracidade das mesmas e dizer que, pela falsidade das questões que a senhora proferir aqui, pode incorrer sobre si uma responsabilização criminal pelo crime de falta de alegações. Seu nome é Ângela Diniz Bucleão? Sim. Filha de Diniz Perigo Diniz Bucleão e de Matonina Matilde Bucleão? Sim. Natural de Maputo? Sim. Nascida em 22 de agosto de 1989? Sim. Casada? Sim. Residente no bairro da Somachil? Sim. E empresária de profissão? Sim. Certo. Eu vou fazer algumas perguntas, mas tem a faculdade de responder ou não responder. Se não quiser responder, pode permanecer em silêncio. Descreva a natureza dos seus negócios antes de 2003, o volume da faturação justificativa e a abertura de contas para a movimentação de milhões de dólares. As minhas atividades, elas sempre cumpriram aquilo que são os requisitos da lei e não tenho como declarar qual era o nível do meu faturamento, porque não tenho aqui documentos que possam provar ou comprovar e ainda não tive acesso a eles desde que fui detida. Explique de forma clara quais são os serviços que a sua empresa proporciona ao mercado. Eu sou empresária e trabalho mais na área de eventos. Então, sou promotora de eventos, organizo eventos e negócios dessa espécie. Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta e eu gostaria que respondesse. Irene. Bem, qual é a sua relação com o Estado moçambicano? Não entendi a questão, desculpas, diretíssimo. Certo. Eu gostaria de saber quais são as relações que a senhora tem com o Estado moçambicano para que pudesse integrar no grupo das pessoas que foram indiciadas pelos crimes dispostos pelo Ministério Público sobre o envolvimento das suas empresas para a área de proteção costeira. Bom, eu não tenho nenhuma relação com o Estado nesse sentido, então não saberia responder. Certo. O Ministério Público tem a falar. O Ministério agradece a senhora Ângela Diniz Bucleão. Uma questão de persistência. Quem é profissionalmente a senhora Ângela Bucleão? Sou empresária de profissão, como já disse anteriormente, e trabalho com a promoção de eventos. Trabalho mais na área do entretenimento. No âmbito da instrução, não teria acostumado a trabalhar no ramo imobiliário? Bom, eu sou empresária e eu trabalho maioritariamente com eventos. Não neguei e também mexi com outros negócios. Obrigada.
local, como poderia dizer, sem menção. Nunca teve nenhuma relação com muitos com árbitros? Com exceção do meu marido, eu não posso dizer que eu tive alguma relação com os outros que estão aqui presentes. Certo. Confirma ter recebido em sua conta pessoal valores provenientes da negociação do seu marido, Gregório Leão, com o Jacques. Bom, já faz algum tempo que a minha conta bancária ela não está na minha posse. Ela é minha, sim, mas não sou eu que estou a fazer o uso delas. Então, eu prestei ao meu marido. Não sei dizer qual é a proveniência dos valores que estão a ser recebidos até então. E qual será a sua ligação exatamente com as empresas do seu marido? Me manter em silêncio. Senhora Angela, pode explicar as proveniências, as discrepâncias encontradas nos procedimentos declarados por si à autoridade tributária, os valores movimentados na sua conta? Bom, como eu disse, as minhas contas, recentemente, elas não estão sobre a minha posse. Então, eu declarei à autoridade aqueles que eram os documentos dos quais eu tinha conhecimento e foram efetuados por mim. Obrigada, Melissa. Obrigado, Medina. Assistente, tem a palavra. Obrigada, Meriquinho. Senhora Angela Leão, uma questão aqui. A senhora não deixou claro como empresária realmente qual é o mercado da senhora. Trabalha com eventos, tem uma empresa de papéis, trabalha no ramo imobiliário. Eu gostava que a senhora clarificasse aqui no tribunal qual é o ramo da senhora realmente. Eu sou uma empresária eu trabalho maioritariamente com entretenimento, mas dos valores que eu consigo como lucros, eu também invisto em outras áreas, como é o caso do setor imobiliário e por aí vai. Quando eu vejo um negócio que me chama a atenção e parece lucrativo, eu invisto, que é para poder ter um retorno maior do meu dinheiro. Muito bem, senhora Angela Leão, confirma ter recebido 8,5 milhões de dólares em sua conta. Me manter em silêncio. Muito bem, obrigada. Querido certificado, tem a palavra. Agradecendo o juiz. Senhora Angela Leão, as suas empresas estavam formalmente constituídas, emitiam faturas e declaravam impostos sobre o rendimento que obtinham, correto? Sim. Gostava também de saber que provas concretas o Ministério Público tem que as suas empresas têm. Desculpa. Eu gostava de saber que o Ministério Público apresentou algum testemunho ou documento que prova que a sua empresa não prestou efetivamente os serviços faturados